Olá, elite da língua, beleza? Vamos retomar o nosso curso aqui. Na aula passada, eu falei com vocês, falei muito de aposto. Aposto explicativo, aposto restritivo ou especificativo. Foi ou não foi? Eu me lembro, acho que ficaram uns 2 itens que nós vamos fazer aqui depois, no final. Nós vamos começar outras abordagens agora, beleza, galera? Outras abordagens, né? Acho que tinham 2 itens no material anterior que eles vão estar no final desses aqui. Então você pode ficar tranquilo que eu vou misturar um pouquinho a matéria. Agora, eu quero começar essa aula trabalhando. Nós estamos trabalhando termos relacionados a nomes. Olha para cá. Vocês estão lembrados que eu dividi a análise sintática textualmente em 2 grupos. Termos relacionados a verbos. Quais são os termos que se referem ao verbo? Objeto direto, objeto indireto, adjunta adverbial e agente da passiva. E termos relacionados a nomes. Quais são os termos que se referem a nomes? Adjunta nominal, complemento nominal, predicativo e aposto. Né? Então, nós temos 2 grupos. Então, termos relacionados a nomes, eu já falei alguma coisa de predicativo do sujeito, já falei de aposto, um pouco de adjunta de nominal, nós já vimos isso tudo. Nós já estamos na reta final do nosso módulo básico, tá? Agora, o que nós trabalharemos? A diferença de adjunta de nominal e complemento nominal. Professor Cleiton Natal, o CESP aborda muito essa matéria? Não, mas já cobrou algumas vezes. Mas não é aquela abordagem que cai direto, igual pontuação, regência, crase, igual matérias que nós estudaremos no módulo avançado. Não. Mas pode cair. E se pode cair, nós vamos estudar. Né? Essa é uma matéria, a diferença de adjunta nominal e complemento nominal, cai mais nas provas da FGV. FGV isso despenca FGV. Mas no CESP já não. Mas nós devemos estudar. Né, para que você feche. Se cair, você vai acertar. Beleza? Vamos detonar? Então eu vou trabalhar agora com vocês isso aqui. Ó. A diferença do adjunta de nominal versus complemento nominal. Vamos ver de uma forma bem dinâmica, tá? Adjunta nominal versus complemento nominal. Então, meus amores, o adjunta nominal ele refere-se a um substantivo concreto ou a um substantivo abstrato. E ele vem com ou sem preposição. O complemento nominal, ele completa o adjetivo, o advérbio ou o substantivo abstrato, sempre que vem com preposição. Então você tem de ter essa tabela em mente. Eu não estou falando que o adjunto nominal é o substantivo concreto. Não, ele se refere ao substantivo concreto ou ao substantivo abstrato. E o adjunto nominal pode vir com ou sem preposição. O adjunto nominal sem preposição, nós já estudamos. Eu falo assim, ó, a minha filha chegou. Lá no início, ó. Quem é o sujeito aqui? A minha filha. O a é artigo? Artigo é sempre adjunta nominal. O minha é um pronome adjetivo? Sempre adjunta nominal. Esse caso de adjunta nominal, olha para cá. Sem preposição, olha para mim. Olha aqui. Esse caso do adjunta nominal sem preposição, nós já estudamos. Né? Sem preposição. O artigo é sempre adjunta nominal. O pronome adjetivo é aquele que acompanha o adjunta nominal. Você lembra que eu falei que o adjunta nominal é um termo interno? Mas não é para isso que nós vamos dar ênfase agora. Nós vamos dar ênfase com a adjunta nominal quando ele vem com preposição, porque você pode confundi-lo com o complemento nominal. Mas assim, existem coisas aqui que são muito fáceis. Se o termo preposicionado se referir a um concreto, só pode ser adjunta nominal. Se referir a um adjetivo, só pode ser complemento nominal. Se referir a um substantivo abstrato, aí não. Ó, tem dos 2 lados. Aí eu vou ter que ensinar a tirar a diferença. Ah, se referiu ao advérbio, só complemento nominal. O problema vai ser quando for substantivo, abstrato e com preposição. Olhando esses 2 conjuntos, o que há de interseção aí? O que há de interseção? Vamos lá, marcar a interseção? Substantivo abstrato tem desse lado, tem desse lado. Com preposição? Com preposição. Então você só terá dúvida quando a relação for com substantivo abstrato.
Você só terá dúvida quando a relação for com substantivo abstrato e com preposição. Só quando a relação for com substantivo abstrato e com preposição. Só. Você só terá dúvida nesses casos. Só nesses casos, tá? Então eu falo assim, ó. Comprei a casa do meu tio. Gente, esse termo do meu tio está preposicionado. O do é de mais o. Esse termo do meu tio se refere a quem? A casa. Casa é um substantivo concreto, né? Professor, olha para mim. Eu tenho dúvida para saber se o substantivo é concreto ou abstrato. Olha só, vou fazer uma pausa aqui. Substantivo abstrato. Substantivos concretos. Substantivos abstratos designam qualidades, sensações, sentimentos e ações. Geralmente são derivados de adjetivos ou de verbos. Simplicidade é derivado de simples. Aviso de avisar, né? Então, eu quero que vocês entendam o seguinte. Ó, amor é derivado do verbo amar, é deverbal. Se ele é deverbal, ele tem existência dependente, depende de uma ação, é derivado de verbo. Então, amor. Beleza. Beleza. Professor, não é concreto, é substantivo abstrato. Contratação. Contratação. Precisa de alguém para contratar, é derivado de verbo, é abstrato. Né? Então, o substantivo abstrato, quando derivados, se ele for derivado, o substantivo se for derivado de verbo, for deverbal, ele é abstrato. Né? Se eu digo assim, um exemplo aqui, básico. A delação. Delação precisa de alguém para delatar, substantivo abstrato. Mas quando eu digo carro, é um objeto. Carro não precisa de ninguém para carrar, é concreto. Então, olha só o substantivo concreto. Designam os seres, nomes de pessoas, lugares, organizações ou fenômenos reais. Possível de materiais, mentais, espirituais. Deus. Deus é derivado de verbo? Precisa de alguém para deusar? Lógico que não. Deus é um sentimento? Não. É uma sensação? Não. É uma qualidade? Não. Então é concreto. Fada. Olha para mim. Fada é um sentimento? Não. Fada, olhe para aqui pro quadro. Ó, não é uma qualidade, fada, não é um sentimento, não é sensação, não é derivado de verbo, então é concreto. Chuva, precisa de alguém para chuvar? Não, não é derivado de verbo. Não é derivado de adjetivo. Chuva não é uma sensação, não é um sentimento, então é concreto. Carro, concreto, dia, concreto. Né? Agora, quando eu digo beleza. Beleza. A beleza de fulano é mais voltada a uma qualidade. É abstrato. Contratação. Precisa de alguém para contratar. Depende de uma ação verbal. É abstrato. Invenção. Derivado de verbo. Precisa de alguém para inventar. É abstrato. Então, se você notou que é qualidade, sensação, sentimento, alguma ação, ou derivado de verbo ou de adjetivo, aí é abstrato. Fugindo disso, é concreto. Tá bom? Então, olha só. Casa é concreto. Casa não é sentimento, não é sensação, não é derivado de verbo. Se refere ao concreto, só pode ser adjunto? Adnominal. Se a relação é com concreto, só pode ser adjunto nominal. Quando eu digo Deus é digno de louvor, digno caracteriza Deus. É um adjetivo. Se completa o adjetivo, só pode ser complemento nominal. Isso aqui ninguém tem dúvida.
Ó, todas as vezes que completar o adjetivo, olha só, gente, olha para mim. Se completar o adjetivo, só pode ser complemento nominal. Se completar o concreto, só pode ser adjunta nominal. Eu não vou ter dúvida. As suas dúvidas residirão quando for substantivo abstrato. Vocês terão dúvida quando for abstrato. Ó, agiu contrariamente à vontade de Deus. Quando eu digo assim, ó, olhe para lá. Agiu contrariamente. Contrariamente é advérbio. Contrariamente é advérbio. Contrariamente a quê? Se é contrariamente a. Contrariamente a quê? É um complemento nominal. É um complemento nominal. Porque completa aí o nome. Contrariamente é nome. Contrariamente a quê? Se é contrariamente a. Se é contrariamente a alguma coisa. É contrário a alguma coisa. É um complemento nominal, porque completa o advérbio. Então olha aqui para o gato. Se completar o advérbio com preposição, complemento nominal. Se completar o adjetivo, se completar o adjunto, o substantivo concreto. Né? Então, gente, você só vai ter dúvida quando for substantivo abstrato. Se eu digo aqui, olha para cá. A aluna de Goiânia foi aprovada. De Goiânia se refere à aluna. Aluna não é um sentimento, não é uma sensação, não depende, não é derivado de verbo, não precisa de ninguém para alunar. Então é concreto. Se é substantivo concreto, você não tem dúvida, adjunta nominal. O que eu quero dizer para vocês? Ó, aqui o adjunta nominal dá a ideia de posse. Muitas vezes o adjunta nominal vai dar a ideia de posse. A casa do meu tio. Mas aqui, ó, a aluna de Goiânia não quer dizer que a Goiânia é dona da aluna, não. De Goiânia já dá a ideia de origem. Então, o adjunto nominal pode dar a ideia de posse, de origem, de qualidade. Quando eu estou dando aula para a FGV, eu sou muito criterioso nisso, né, de falar a ideia. Mas o CESP não é de cobrar essa ideia. Para o CESP, vocês têm de entender o seguinte, tá? Se referindo ao substantivo concreto, é adjunta nominal. E vamos lembrar, gente, vocês lembram que eu falei que o adjunta nominal é um termo interno? O que é um termo interno? Se eu te perguntar aqui, olha para cá. Quem compra, compra algo. Eu comprei a casa do meu tio. Tudo isso é objeto direto. Quem é o sujeito de foi aprovada? A aluna de Goiânia. Estão entendendo aí? Que o adjunto nominal é um termo interno. Quem é o núcleo do objeto direto? A casa. Quem é o núcleo do sujeito? A aluna. E tem adjunta nominal se referindo a esses núcleos, né? Então, gente, eu quero de vocês isso. Olha para mim, o básico. Se a relação for com concreto, termo preposicionado, só adjunto. Se a relação do termo preposicionado for com adjetivo, só complemento. Se a relação for com advérbio, só complemento. Você só terá dúvida quando a relação for com o substantivo abstrato. Só quando a relação for com substantivo abstrato. Porque quando é abstrato, eu tenho dos dois lados. Então, olha só. Quer ver? Aqui. Olha só, a delação de cunha causa medo. Olha o que eu estou falando aqui, ó. A delação de cunha. De cunha se refere a quem? Delação. Delação é substantivo. Mas é um substantivo derivado de verbo. Deverbal, precisa de alguém para delatar. Se é derivado de verbo, é abstrato. Eu já falei isso para vocês. Se a relação é com abstrato, acompanha a minha tabela, vamos lá? Tem deste lado, com preposição. Tem deste lado, com preposição. Então, quando a relação for com o substantivo abstrato, nós vamos ter que tirar a prova para saber se é adjunto ou complemento.
nós teremos de tirar a prova. Então, como é que tira essa prova? Olha o que eu escrevi aqui. Importante. Vamos lá para o slide, fica melhor para você ler aí na sua casa. Importante. Só tomar uma água aqui, enquanto você vai lendo. Importante. O adjunta de nominal e o complemento nominal preposicionados podem se referir a substantivos abstratos. Os dois podem se referir a substantivos abstratos. Neste caso, é necessário diferenciá-los. Será complemento nominal se o termo que completa o nome for alvo da ação, relação objetiva. Caso o termo preposicionado seja possuidor do termo regente ou agente, a relação subjetiva. Professor, eu não entendi nada. Vamos lá. Todas as vezes que se o termo preposicionado for agente ou estabelecer relação subjetiva, você terá o quê? Adjunta de nominal. Se ele for paciente ou estabelecer relação objetiva, você terá complemento nominal. Mas essa diferença aqui, meu amor, você só vai usar quando o termo preposicionado se referir a um substantivo abstrato. Esse esquema que eu vou mostrar para vocês agora, vocês só utilizarão se a relação for com substantivo abstrato, tá? E com preposição. Porque o restante você não precisa. Então, olha lá, importante, eu vou ler de novo. O adjunto nominal e o complemento nominal preposicionados podem se referir a substantivos abstratos. Os dois podem ser abstratos. Então vai ter uma confusão. Neste caso é necessário diferenciá-los, né? Como é que eu vou diferenciá-los? Aí eu falei que será complemento nominal se o termo que completa o nome, o preposicionado, for alvo da ação, que seria uma relação objetiva. Caso esse termo preposicionado seja possuidor do termo regente ou agente da ação, pratica ação, relação subjetiva, será adjunta de nominal. Então é o que eu acabei de falar, se for agente ou relação subjetiva. Relação subjetiva, gente, é função de sujeito. Relação objetiva é relação de objeto. Será complemento nominal. Como é que é isso, professor? Vamos ver como é que é isso agora? Quando eu digo assim, a delação de Cunha, eu falo que Cunha delatou, ele pratica ação, ele é agente. Se agente é adjunto, agente, Cunha que delatou, o termo preposicionado pratica ação, então é adjunto. Professor, me mostra o que é uma relação subjetiva. Vamos transformar aqui no verbo delatar? Eu falo que Cunha delatou. Quando eu transformo em verbo, né, o termo regente, o termo preposicionado é a função de sujeito. Isso que é função subjetiva. Mas perceba, que existem casos que não dá para você matar com agente paciente. Então você vai ter que transformar em verbo para ver se a relação é subjetiva, ou seja, valor de sujeito, ou objetiva, valor de objeto. Aqui é valor objetivo, porque se eu transformo em verbo, olha lá de novo, o Cunha delatou, né? Então, beleza. Agora eu falo assim, a investigação das contas trará surpresas. Esse das contas se refere à investigação. Investigação é de verbal, precisa de alguém para investigar. Depende de um verbo. Substantivo, abstrato. Precisa de alguém para investigar, é abstrato. É substantivo abstrato. Quando eu digo a investigação das contas, preste atenção. As contas investigam alguma coisa, praticação? Não. Eu falo que as contas são investigadas por alguém. Aqui é paciente, ou seja, sofre ação. Elas são investigadas. É complemento nominal. Eu não falo que as contas praticam a ação de investigar, mas sim ela é paciente. Eu falo que as contas são investigadas. Ela é paciente. As contas são investigadas por alguém, é paciente. Olha lá que eu escrevi, se for paciente,
não é agente, não pratica ação, é complemento nominal. Professor, e o que é relação objetiva? É para quando não der para fazer com agente e paciente, você faz. Transforme no verbo investigar. Eu falo que investigaram, fala para mim, as contas. Quem investiga, investiga algo. Isso aqui é objeto direto. Isso é a relação objetiva. Então, se for relação objetiva, é complemento nominal. Mas eu repito, se você respondeu com o método agente e paciente, você não precisa desse negócio de relação objetiva, subjetiva. Não precisa. Né? Você já matou com agente e paciente. Eu estou fazendo as duas relações já para você aprender as duas diferenças. Mas você só vai usar esse esquema, repito, quando a relação for com substantivo, abstrato e com preposição. Os outros você não precisa. Ó, a invasão do palácio causou medo. Esse do palácio se refere a quem? A invasão. Vamos lá. Esse termo preposicionado se refere à invasão. Invasão precisa de alguém para invadir. Depende de uma ação verbal. Então é derivado de verbo. É substantivo abstrato. Vamos ver se é abstrato. Vamos lá na tabela para a gente não perder o foco. Se é abstrato, tem do lado do adjunto? Tem. Tem do lado do complemento? Tem. Com preposição? Sim, com preposição. Então, nesse caso, nós vamos ter que tirar a prova, que é isso que eu acabei de ensinar. Se for agente ou relação subjetiva, adjunto nominal. Se for paciente ou relação objetiva, complemento nominal. Então, vamos lá. Quando eu falar invasão do palácio, o palácio invadiu? Já viu um palácio invadindo? Não, ele foi invadido. É paciente. Se é paciente, nós temos complemento nominal. Se eu fosse transformar num verbo invadir, eu não falo que palácio seria sujeito, é a relação objetiva. Eu falo que invadiram o palácio. Que invade algo. A relação aqui é objetiva. Está mais do que provado que é complemento nominal. Agora, a invasão de João Dias causou medos. Causou medo. Invasão precisa de alguém para invadir. Substantivo, abstrato, né? É abstrato. Quando eu digo a invasão de João Dias causou medo, o que eu digo? O João Dias foi invadido? Não. O João Dias invadiu. Ele pratica ação. É adjunto? Adnominal. O João Dias invadiu. O João Dias praticou ação. O João Dias invadiu. Ele praticou ação. É agente, né? Se eu for transformar em verbo, invadir, vai ficar o João Dias invadiu. Isso é a função subjetiva, função de sujeito. Eu não tô falando rápido esse negócio de função subjetiva objetiva, porque para o CESP isso não vai adiantar muito não, mas para a FGV é muito importante. Mas como o nosso curso é específico para o CESP, eu estou sendo bem objetivo naquilo que você precisa para responder as questões do CESP. Tá bom? Às vezes eu dou um pouquinho mais, mas nunca menos. Beleza, galera? Então, galera, agora, você está aprendendo. João Dias invadiu. É agente, adjunta de nominal. A lembrança do meu pai alegrou-me. O que você acha esse do meu pai? O que você acha? Por favor. O que você acha? É adjunto ou complemento? Primeiro, lembrança precisa de alguém para lembrar. É um substantivo abstrato. Eu estou trabalhando mais com abstrato agora. A lembrança do meu pai alegrou-me. Gente, olha que lindo. A lembrança do meu pai alegrou-me. Neste caso, depende do contexto. Vamos supor, a lembrança do meu pai alegrou-me. Olha aqui para mim.
Você está conversando com seu pai. Aí seu pai disse, filho, você se lembra de quando nós íamos pescar, tal, tal, tal. O seu pai lembrou. O seu pai praticou a ação. Ele que lembrou. Então, olha, anote aí. Vai ser adjunta de nominal. Mas vamos supor, o pai da pessoa morreu, ou seja, está longe, ou melhor, está em outro estado. Aí você fala, a lembrança do meu pai alegrou-me. Você estava lá viajando, se lembrando do seu pai, aquele negócio todo. Aí o seu pai, ele é o objeto da lembrança. O seu pai foi lembrado. Já passa a ser complemento nominal. Vocês viram o jeito que é? Tem casos que depende de contexto. Isso aqui é uma frase que estava numa gramática do Adriano da Gama Cury. Lógico que ela depende do contexto. Depende do contexto, galera. Depende do contexto. Né? Se você está conversando com seu pai, o seu pai lembrou você de algo. Seu pai lembrou. É adjunta nominal. Agora alguém está falando que seu pai era bom assim, tal, aí você ficou alegre, alguém lembrou alguma coisa do seu pai. Você fala, seu pai foi lembrado. Já é complemento nominal. Então, isso depende do contexto. As provas, só estou mostrando isso como curiosidade. Uma vez eu, numa aula presencial, né, eu dando esse exemplo, aí uma aluna falou assim, professor, eu estou vendo uma outra possibilidade aí. Eu qual? Ela, sei lá, meu pai fez uma viagem, foi para uma cidade aí, aqui em Brasília, próximo, nós temos Caldas Novas. Aí ele trouxe uma camiseta lembrança, estive em Caldas Novas, um exemplo. Estive em tal lugar. Estive em João Pessoa. Né? Ele trouxe uma lembrança para mim. Então a lembrança é a camisa, a lembrança é o objeto, a lembrança é concreto. Aí já passa a ser adjunta nominal. Eu falei com ela, grande exemplo, isso mesmo, ela tem razão. Até isso pode ser, dependendo do contexto. A lembrança do meu pai alegrou-me. O presente, aí lembrança é concreto, já passa a ser adjunta nominal. Né? Então isso envolve muita interpretação. Muita interpretação. Muita. Então você tem de tomar cuidado, beleza? Então, galera, vamos lá, olha para o slide. Para a gente fechar aqui, o que você tem que saber? Para ser adjunta nominal, se refere a um substantivo concreto ou um substantivo abstrato, com ou sem preposição. Complemento nominal, o adjetivo, advérbio ou substantivo abstrato, sempre com preposição. Nós só vamos ter problema quando for com substantivo abstrato e com preposição. Que eu ensinei a tirar a diferença. Não ensinei aqui, ó? Ensinei a tirar a diferença de um para o outro. Aí fiz várias com substantivo abstrato. Agora em casa, olha o que eu pedi. Exercício fixação 1. Antes da próxima aula, você tente resolver isso. Classifique sintaticamente os termos em destaque. Eu quero que você classifique de crise, quero que você classifique de mercado, quero que você classifique, se era uma prova da FGV, a medidas regressivas e das classes e de movimentos populistas. Eu quero que você classifique esses termos dentro do texto. Dentro do texto. Você vai me dizer se é adjunto ou complemento. Você vai me dizer se é adjunto ou complemento. Esse tipo de exercício de fixação é importante? Muito importante. Depois tem mais de fixação, ó. Que você já pode fazer em casa, ó. Ó, só para corrigir comigo, ó. Tudo de fixação. Aí depois, terminando isso, vão ser questões de provas. Câmara Consultor, Instituto Rio Branco Diplomata, Anatel. Aí nós vamos fazer outras de concurso aí para aplicar as questões de concurso. Galera, beleza? Na próxima aula a gente continua aí com essa pegada arrebentando com a diferença de adjunto e complemento nominal. Forte abraço!